noite, Alexandre. A paz, Alexandre. A paz, Nancy. Paz, Martinha, Felipão. Então tá, nós temos bastante trabalho hoje. Espero que a gente possa começar e concluir essa live com todos vocês juntos. Mas se passar um pouquinho, ou um pouco, quem precisar sair, pode sair, tá bom? Eu vou continuar, eu vou até o fim para não ficar cortada e nem ficar picada. E quem não puder participar até o fim, depois veja lá no canal do YouTube da IBBC, tá bom? E então nós vamos começar, vamos orar. Eu quero pedir o Felipe, meu netinho, querido, amado, para colocar esse tempo diante de Deus. E vocês peguem as folhas, essa folha que nós trabalhamos essa semana, da prisão, do julgamento e da crucificação de Jesus, que nós vamos trabalhar essa folha aqui. E não só a folha, mas a Bíblia e aquilo que nós conseguimos memorizar desses temas: a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus. Eu pedi também para vocês fazerem 3 colunas com esses títulos, porque nós vamos trabalhar. Como assim, Martinha? A gente já não fez? Sim, mas a gente pode acrescentar aquilo que o nosso companheiro, nosso irmão, nosso companheiro de jornada, talvez ele viu alguma coisa que nós não vimos, assim como os evangelistas. Cada um escreveu aquilo que viu. E a gente pode enriquecer o nosso conteúdo acrescentando aquilo que o outro viu que nós não vimos, passou desapercebido. Então, vou pedir para o Felipe colocar esse tempo diante de Deus e depois vocês peguem a Bíblia, peguem a folha e vamos trabalhar, tá bom? Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós aqui estamos, Senhor, nessa noite, diante de Ti, para entregarmos, Senhor, esse tempo que dedicamos aqui em Tuas mãos, para que o Senhor possa nos iluminar, possa nos dar o conhecimento, para que possamos, Senhor, ter a capacidade de entender o que a Sua palavra vem dizer para nós, o que nós precisamos saber, entender para nossas vidas de que vai ser falado hoje, Senhor. Amém. Nos abençoando para que façamos bom proveito dessa lição e para que essa palavra encontre sentido em nossas vidas, para que ela encontre lugar nos nossos corações, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, o objetivo de hoje é nós conhecermos todo o relato que os evangelistas fizeram a respeito da prisão, do julgamento e também da crucificação do nosso Senhor e Salvador. E por que isso é importante? Porque nós vamos conhecer os fatos. E esses fatos, eles darão luz, eles jogarão luz em cima de todas as profecias que foram feitas a respeito do nascimento de Jesus, da prisão de Jesus, da crucificação de Jesus e também da ressurreição. Tudo isso foi profetizado e muitos anos antes de acontecer. Então, nós vamos ver cada testemunho, tanto dos Boa noite, irmãos. A paz, Valéria, como
percebermos que os evangelistas conseguiram ver que o Cristo que estava ali era o mesmo Messias que havia sido prometido desde a antiguidade aos pais da sua nação, a Abraão, Isaque e Jacó, e também a própria nação de Israel. Então, antes de nós iniciarmos as observações do Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, nós vamos ver alguns profetas. Eu acredito que muitos de vocês já sabem que havia ou que houve profecias a respeito de Cristo. Mas talvez alguns nunca tenham ouvido falar sobre isso e nem conheçam. Será que existe mesmo? Então, eu vou pedir para um de vocês abrirem a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 5, verso 13. Malaquias, capítulo 5, verso 13. E vamos ver o que é que Malaquias falou a respeito do nascimento de Jesus. Quem encontrou pode ler, por favor. Malaquias 5, mãe, não tem não. Ah, desculpa, é Miqueias. Desculpa. Miqueias. Podem falar que às vezes a gente erra mesmo. E ainda hoje, não sei porque eu estou tão emocionada que parece que eu estou a primeira vez com vocês, depois de quase 2 anos. Arrancarei do meio de Então, ti. quem vai ler? Miqueias. Eu estou lendo. Espera aí, Kelinha. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que não é o 13 também, não. Acho que é o 23. Miqueias 5, 23. Pode ler. 5, 23 não Pode tem ler, não. Kelinha, por favor. Mãe, 5, 23 não tem não. O 5, 23 também não. É o 5, 13. 13. 5, 13. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu anotei errado. É no capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso. Obrigada, Kelly. Ufa! Graças a Deus, né? Eu não sei aonde que eu achei esse 3 ali. Então, esse texto mostrou bem claro o profeta, ele anuncia o nascimento de Jesus, do Messias, e mais o quê? Que ele fala? Que ele ia reinar em Israel. Que ele ia reinar, mas o quê? Que as origens são desde os tempos remotos. Isso. Mas tem uma coisa bem óbvia aí que ele falou.
Sobre o tamanho da cidade? Sobre a cidade. Sobre a cidade. Qual é a cidade? Belém. Isso. Onde que Jesus nasceu? Belém. Irmãos, é tão simples. A gente tem vergonha de dar respostas óbvias. E não precisa. É no óbvio que está a clareza. É no óbvio que a gente encontra a verdade. E o maravilhoso é que é uma profecia. Isso aqui foi muito tempo antes de acontecer. E o profeta disse, e ainda deu as características do Salvador. Ele disse que ele seria como um pastor. A chegada do Emanuel, ele viria com a promessa de acabar todo o sofrimento e de encher os nossos corações com esperança. Aí dá para a gente entender por que Israel ficou ali na dúvida. Muitos não conseguiram ver Cristo como o Messias, porque esse texto promete que ele vai reinar. Vamos ver um outro. Então, quero dizer também para vocês o seguinte: essa profecia, ela foi parcialmente cumprida, porque Jesus nasceu em Belém, mas ele não reinou. Isso é importante nós sabermos. Parte foi cumprida, mas uma parte ainda está como uma promessa para ser cumprida. Então, para nós, se cumpriu literalmente. Para nós, porque Jesus é o nosso Salvador. Mas para Israel, é parcialmente cumprida, porque Jesus precisa voltar para cumprir a segunda parte desta profecia. Vamos ver Jeremias 23, versos 5 e 6. Jeremias 23, verso 5 e o verso 6. Posso falar? À vontade, fique à vontade. Jeremias 23, 5 e 6. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e esse será o nome com que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Amém. Então, aí nós vemos Jeremias anunciando a missão de Cristo, o nascimento, mas também a sua missão. Ele afirmou que Jesus seria o Messias, que viria da tribo de Judá, porque ele é descendente de Davi. E nós sabemos que Davi é da tribo. Até tem a música, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Então, esta profecia também, ainda para o judeu, precisa ser cumprida. Porque Jesus não se assentou no trono de Davi, seu pai, para governar. Então, ela precisa ser cumprida literalmente. Mas os evangelhos nos diz que Jesus nasceu e que ele nasceu da tribo de Judá. Vamos ver
o profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Essa aqui é uma passagem bem conhecida, aquela passagem que fala da entrada de Jesus, da entrada triunfal de Jesus. E olha o que o profeta conseguiu ver. Zacarias 9, verso 9. Podem ler. Quem encontrar? Quem lê? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Cumpriu-se ou não? Sim. Podemos dizer que cumpriu literalmente, né? Jesus veio e entrou montado em um jumentinho na cidade de Jerusalém. Além disso, Zacarias também anunciou que Jesus seria traído e seria vendido. Vamos ver eu quero que vocês percebam que se ele disse, é porque ele disse da boca de Deus. Porque quem anunciava a profecia, e uma profecia é algo que está para acontecer, ainda não é um fato, quem anunciou foi Deus. Então, eu quero que vocês percebam isso, que Deus falou e que tudo que Deus fala se cumpre, e cumpre literalmente. Vocês conhecem aquele marcador de tempo, uma ampulheta, não conhece? Tem uma areinha e você vira para ver o tempo correr. A ampulheta de Deus, o tempo de Deus, só acontece quando o último grãozinho cai para baixo. Naquele exato momento, se deu tempo de Deus, e aí acontece. Então vamos ver o que Zacarias disse no capítulo 11, no verso 13. Zacarias 11, verso 13. Verso o quê? 13. 13. 13. É 11, 13? Zacarias 11, 13. Ora, o Senhor disse-me. Tá certo? Sim? Isso. Tá certo? Tá certo. Ora, o Senhor disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Aconteceu isso? Vocês viram isso acontecer? Sim, a traição. A traição. Por quantas moedas? 30, quantia exata, inclusive. E o que ele fez depois, quando ele viu que ele tinha traído Jesus? O que Judas Iscariotes fez? Jogou as moedas de volta para os sacerdotes, né? E que, posteriormente, os sacerdotes
investiram no comércio que ficava justamente na porta do templo, né? Isso. Então, nós vimos que as moedas também foram jogadas de volta na casa do Senhor. Então, outra profecia que se cumpriu literalmente. É muito lindo, né? Sabe o que isso faz? Faz com que você, com que eu, confiemos mais em Deus, confiemos plenamente em Deus. Se Ele te prometeu alguma coisa, saiba que Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo passe, mas Ele é fiel para cumprir cada detalhe. E nós já ouvimos também falar muitas vezes sobre o profeta Isaías. Ele tem até o título do profeta messiânico. Ele foi aquele profeta que mais se mencionou, que Deus mais revelou para ele detalhes sobre a vida de Jesus. Então vamos ver. Isaías 29, 18. O que fala? O que Isaías viu? O que Deus mostrou para ele? Isaías 29, 18. Pode ler, mãe? Pode, filha. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. No tempo de Jesus aconteceu isso? Sim. Cegos viram? Sim, milagres. Isso. Isaías 42, versos 6 e 7. Eu não anotei todos, eu anotei só alguns, para nós vermos que Deus é realmente fiel. Mas existem muitas profecias, mas inúmeras profecias a respeito de Jesus. E todas elas se cumpriram. Isaías 42, versos 6 e 7. Posso ler? Eu, Senhor, te chamarei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Que lindo, né? Que lindo. E uma coisa mais linda ainda é que Jesus leu isso em Lucas. Lucas registrou Lucas 4. Quem sabe? Quem lembra? Lucas 4, 17 a 21. Lucas 4, 17 a 21. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro e devolvendo-o ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabastes de ouvir.
Que lindo, né? Nossa, isso é muito forte. Magnífico. Maravilha. Magnífico mesmo. Gente, Isaías falou mais ou menos 700 anos antes do Messias. E quando ele já estava com a sua idade, né, com 33 anos no seu ministério, ele pegou o profeta. Isso também mostra que Jesus também conhecia as Escrituras. E ele leu, e ele pôde confirmar com seus lábios, com a sua boca, que a Escritura estava se cumprindo ali na vida dele. E todos esses milagres, e toda essa cura e libertação que o profeta disse, ele cumpriu, ele viveu, ele realizou. Não ficou nada, nada, nada sem ser realizado. É o grãozinho de areia que você contou agora, né? Bem nesse finalzinho, é o grãozinho de areia que você acabou de citar. É isso aí. Caiu o grãozinho, cumpriu-se a profecia. No tempo. Isso que é importante. Às vezes a gente fica pensando que Deus está demorando. Mas Ele espera que a gente fique vigiando. E no tempo dele se cumprirá. É muito lindo mesmo. E nós vimos Jesus andando ali pela sua região, realizando todas essas obras que foram previstas, profetizadas pelos profetas antigos. E agora nós vamos ver os evangelhos testificando o cumprimento de cada uma das profecias de Jesus a respeito da pessoa de Jesus. Uma delas que eu não anotei aqui, mas eu acho incrível, é de Isaías 7, que fala que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E a gente vê Lucas e Mateus anunciando que o anjo anunciou o nascimento de Jesus para Maria. E a Virgem concebeu e deu à luz. É muito lindo isso. Então, eu quero pedir para você agora, que vocês que fizeram as colunas, que pegue também a sua folha de observação da prisão, julgamento e crucificação de Jesus e vamos trabalhar essas colunas em cima daquilo que nós estudamos. Então, nós queremos agora ver de perto qual foi a reação de Jesus diante da prisão, diante do seu julgamento e na crucificação. O que você anotou em Marcos a respeito da prisão de Jesus? O que Marcos registrou ali a respeito da prisão de Jesus? E o que você observou sobre a reação dele à sua prisão? O que Marcos disse? Eu não fiz esse dever porque eu não estava entendendo. Eu não fiz. Então, o meu tá branco. Bom, o que eu percebi aqui, para mim, na verdade, Mateus e Marcos trazem na mesma profundidade essa questão do que como Jesus se portou, em silêncio,
indo como ovelha ao matadouro, ele não falou nada, ele praticamente foi calado, e ele só respondeu a algumas perguntas de Pilatos, quando foi Caifás também. Então, eu percebi que Mateus e Marcos estão muito parecidos, com diferenciação mínima só de algumas questões. Foi isso que eu observei. Por ocasião da prisão, Jesus teve um comportamento ali. E Marcos, ele disse que ele escreveu o que Jesus falou na hora que os soldados, que os principais sacerdotes chegaram ali no jardim para prendê-lo. Ele falou uma coisa. Os outros também falaram, mas Marcos, nós estamos começando por ele, porque nós estamos estudando ele. Jesus disse, o que ele disse? É muito interessante o que ele fala. Ele disse assim: saístes com espadas e varapaus para me prender, como se eu fosse um salteador? E ele disse: para que se cumprisse as Escrituras. Jesus conhecia bem a palavra de Deus. E olha que Jesus, o Antigo Testamento era que estava escrito. O Novo Testamento estava sendo escrito. Então, Jesus conhecia as Escrituras a respeito dele, cada profecia. E ele sabia de antemão que ele precisava passar pela prisão e que ele seria traído por alguém do seu convívio. E a gente vê também ali Pedro tentando evitar esse momento. E por isso Jesus disse: não pode ser assim, isso não pode ser evitado, precisa se cumprir, para que as Escrituras se cumpram, para que as Escrituras se tornem fidedignas. E ela chegou assim para nós, digna da nossa confiança. Por isso, nunca me canso de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Ela não contém nenhum erro. E ela também é infalível, como nós estamos vendo nessa lição. E o que Mateus registrou a respeito da prisão de Jesus? Ele começa dizendo, ele se refere a Judas de uma forma que talvez eu não me referisse. Como ele disse? Ô mãe, eu tenho que colocar o que aí, então? O que Marcos... Eu escrevi, saíste com espadas e varapaus, como se eu fosse um salteador. É isso que eu escrevi. Eu sempre escrevo o texto. Nós aprendemos a fazer observações breves. E observações breves são aquilo que o texto diz, brevemente ali. Jesus respondeu, quando viu que aquelas pessoas chegaram, ele disse: saíste com espada, como se ele fosse um bandido. E ele estava o tempo todo lá no templo. Ele estava andando o tempo todo nas sinagogas, pelas ruas. E aí eles agem dessa forma. Para quê? Para que se cumprisse as Escrituras. E Mateus disse que Jesus chamou o seu traidor de uma forma bem amistosa. Como foi? Amigo. Isso, muito bem, Valéria.
ele disse, né? Amigo, a que vieste? Será que nós faríamos assim? Diríamos assim de alguém que nós sabemos que está prestes a nos trair? Cristo, temos muito que aprender contigo. E qual foi a resposta de Jesus à ação de Pedro? Então, Martinha, em nenhum dos evangelhos, pelo menos Marcos, Mateus e Lucas, que a gente leu, cita o nome de Pedro, né? A não ser que João tenha citado, que foi Pedro que decepou a orelha do servo do sacerdote. Não fala o nome, mas dá indícios, né? Dá pelo temperamento dele, pela forma dele reagir. Assim, porque, a gente procurou aqui e não achou que era Pedro. A gente sempre pensou que fosse Pedro também, mas aqui a gente não achou. Aqui fala que um dos que estavam com Jesus. Não cita o nome de Pedro, vai. É no 26:51. Lê para a gente, Alexandre. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, não fala o nome, né? Só fala assim, mas nós sabemos que Pedro era o mais impossível dos apóstolos, dos discípulos, né? Então, nós, se formos estudar, buscar a fundo, nós vamos ver que há a tradição oral vai dizer, aquelas pessoas que conviveram mais perto vão dizer que foi Pedro. Mas a gente pode não dizer que foi Pedro. Eu só coloquei a resposta de Jesus. Jesus disse em Mateus: mete a tua espada no seu lugar. Aí ele complementou, Jesus disse mais alguma coisa. O que ele falou? Porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Aí já mostra, né? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus continuou dizendo, ele disse mais alguma coisa. O que ele falou a respeito do seu pai? Em Lucas, ele disse: tenho estado todos os dias convosco e não no templo, e não entendeste as mãos contra mim, não estendeste as mãos contra mim. Mas essa é a vossa hora do poder das trevas. Ele quer dizer que o inimigo estava tendo poder naquela hora, né? É isso aí. Uma coisa muito interessante, por que Jesus falou, esta é a hora das trevas? Vocês já pensaram nisso? Por que Jesus falou desse jeito? Porque ele ia sofrer muito? Não, não é por isso. Ele ia sofrer muito, sim. Mas o que estava por trás disso era a legitimação do reino dele. O reino de Cristo, aqui na Terra, precisava se tornar legítimo. E quem estava naquele momento com essa autoridade era o inimigo. Por isso que ele diz, agora é o confronto. E eu não posso negar, eu não posso deixar de passar. Eu preciso cumprir as Escrituras. Lembra em Marcos que ele disse assim,
ele falou assim, que o reino de Deus existe os seus segredos. Segredo é algo que não está revelado. É segredo. E aí é onde estava um dos segredos do reino de Deus, que Jesus veio também a este mundo para legitimar o seu reino, que tinha sido aberto, que o homem, né, deu autoridade, abriu para o inimigo no Éden. Agora Jesus vem para tomar de volta essa autoridade. Não é tomar no sentido de pegar a força, é numa batalha. E é essa batalha que nós estamos vendo aí se desenrolando. E Jesus Cristo está conquistando a cada milagre, a cada cura, a cada expulsão de demônios. Jesus está ali, tomando para si a autoridade de poder agir com toda a liberdade aqui na Terra. Entenderam? Sim. Então, é essa luta. Porque se ele desistisse da morte, não ia ter essa legitimação, se Jesus desistisse, né? Então, ele precisava realmente cumprir todas as profecias, porque se ele desistisse, nada se cumpriria. Uhum. Porque depois ele volta, né? Ele volta ressuscitando, e aí ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus enganou o diabo, né? Se assim podemos dizer. Porque ele foi crucificado até aí, né? O diabo estava todo se vangloriando da vitória de ver Cristo crucificado. Só não esperava a ressurreição, né? Você falou que Jesus enganou, eu ouvi um pastor dizendo que Jesus passou a perna nele, pensou que estava morto e depois ele ressuscita. Então, aí nós vemos que cada detalhe da lei foi cumprida por Jesus, para que o seu reino fosse legítimo. Então, irmãos, olha que privilégio nós temos. Nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos também do reino de Deus aqui na terra, de um reino legítimo. É muito maravilhoso, é glorioso isso. A irmã Salete já falou de Lucas. E o que João disse? João, ele fala bastante, algumas coisas que os outros não disseram. Lucas, ele relatou a respeito da prisão de Jesus. Lucas registrou uma coisa muito interessante. Quando Jesus sabia que o que estava para acontecer, e aqui João relatou que ele se adiantou e perguntou. Qual foi a pergunta de Jesus? A quem está procurando? Pode falar, Natália. Isso. A quem você está procurando? Aí, qual foi a resposta? A Jesus de Nazaré. O que eles responderam? Isso,
Jesus de Nazaré. E que Jesus falou? Sou eu. Isso, sou eu. Irmãos, olha que tremendo isso. Jesus em nenhum momento ele pensou em desistir. Em nenhum momento ele pensou em se esconder. E você percebeu, Natália, que eles voltaram, Jesus voltou a perguntar para eles: a quem vocês buscais? E Jesus respondeu o quê? Eu já te disse. E é muito lindo isso. Eu achei maravilhoso o relato de João. Porque o que João disse? Ele disse: deixa, sou eu. E é a mim que vocês procuram, é a mim que vocês querem. Então, deixa os outros irem. Aí eu me reportei à oração de Jesus do capítulo 17 de João, que ele disse para que nenhum do que o Pai havia lhe dado se perdesse, a não ser o filho da perdição, Judas. Tá. E como você, então, vai aplicar essas reações de Jesus junto aos seus oponentes? O que você percebe a respeito de Jesus, que diante dessas da ação dos seus oponentes de ir buscá-lo como um salteador, um bandido, essa agora de João, ele se apresentando, o que você pode aplicar? O que você aplica a essa reação de Jesus? Ele se entregou e Ele se entregou. Por que ele se entregou? porque era o cumprimento das escrituras. Era para se cumprir as escrituras. Ele também por tinha total segurança de quem ele era e de quem Deus era, né? isso. Era não, Também O propósito da isso. salvação, né? Isso. Ele tinha essa convicção da sua chamada e a responsabilidade com a sua missão. Por isso ele não podia se esconder. A própria missão dele o impulsionava para ir adiante. Então tá bom. O que você também aprendeu em relação a estas respostas de Jesus? Nós já falamos aí da missão, da salvação, mas o que nós podemos dizer mais a respeito disso? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero que a gente pense em Jesus como nosso Salvador. Mas eu também quero que a gente veja como que a palavra de Deus ela é coerente e que uma coisa está bem amarradinha na outra, embora tenha passado tanto tempo da profecia e o cumprimento da profecia, elas estão interligadas, porque ela é e ela sempre será a infalível palavra de Deus.
para Jesus ser o nosso Salvador, ele precisava ser o Cordeiro. Aquele Cordeiro que João apresentou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus precisava, sim, passar por tudo isso, para ele legitimar o seu reino, mas também para ser o nosso remidor, para ser também aquele que nos religaria a Deus, o nosso Salvador, o nosso Criador. Ele precisaria passar por tudo isso, sim, porque ele precisava satisfazer a justiça. Olha, irmãos, a justiça de Deus Todo-Poderoso precisava ser satisfeita. Para quê? Para que Deus pudesse agir com misericórdia por mim, por cada um de nós. Então, nós vimos nas Escrituras que o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. Então, com a morte de Jesus, com o seu julgamento e a sua crucificação, a justiça de Deus seria satisfeita. A justiça divina seria satisfeita. Por quê? Porque o salário seria pago. Porque o preço do pecado seria pago. E Jesus pagou. E Jesus pôde, com a sua morte, pagar pelos nossos pecados. Aí eu quero fazer uma pergunta. Para quem esta dívida foi satisfeita? Essa dívida do pecado, ela foi satisfeita, ela satisfez a justiça de Deus, mas para quem ela satisfez? Para nós, né? Isso, para nós, mas efetivamente para todo aquele que crê. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos, sob a paciência de Deus. Então, nós vimos aí que essa satisfação para o pecado, do pecado, foi para o mundo inteiro, mas principalmente para aquele que crê. Então, nós vamos ver qual foi a reação de Jesus na crucificação, no seu julgamento e na sua crucificação. O que Marcos relatou sobre o seu julgamento? Ali tem algumas curiosidades muito grandes, que eu fico até com vergonha, porque parece um pouco com a nossa realidade. Uma questão de corrupção.
que Marcos relatou a respeito do julgamento de Jesus? Disse que eles buscavam o quê? Falsas testemunhas. Certo? Sim, por isso que todos fugiram, né? É isso aí. E qual foi a acusação que eles fizeram para condenar Jesus? A destruição do santuário, né? A destruição do santuário. Agora, Martinha, tem uma curiosidade em cima disso, que os sacerdotes, né, muito ardilosos, eles foram justamente prender Jesus no período da noite, né? Justamente porque eles temiam a reação da multidão, né? Eles temiam até porque todo mundo tinha ciência dos feitos de Jesus, né? Que isso é o que Marcos relata, e relata até muito bem, né? No Evangelho. E é interessante, porque eles justamente prenderam Jesus à noite, enquanto a multidão, a população dormia, né? Os seguidores, e justamente para não levantar, né, essa suspeita. Inclusive o julgamento dele ocorreu também na noite, né? Então, isso são fatos muito interessantes de mostrar o quanto estavam sendo injustos com Jesus, né? E querendo acusá-lo de toda e qualquer forma. Ou seja, qualquer coisa errada que tinha, ó, você é o culpado. Então, isso também me chamou muito a atenção nesse processo do julgamento. É isso mesmo. E aí a gente vê que tinha uma certa inveja, né, deles, porque Jesus, ele atraiu as multidões, mas por ele ser quem ele era, simples, ele não estava se impondo, ele estava apenas apresentando para a nação o reino de Deus. Ele disse, é chegado o reino de Deus. Só que eles não entenderam. E nós vimos por que eles não entenderam. Que eles estavam realmente esperando pelo libertador dos seus opressores. E quem era o opressor de Israel naquela época? Os romanos, né? Os romanos. Então, eles rejeitaram Jesus, sim, mas porque eles não estavam vendo o cumprimento da profecia. Mas alguns viram. Eu não sei se vocês perceberam que alguns viram, sem ser os demônios. O povo viu. Eles falaram, quando ele curou o cego, o coxo, eles falavam, Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele também conhecia a profecia a respeito de Jesus. Então... Martinha, só não querendo cortar, é que eu acho muito interessante, porque em Mateus 23, onde vem aquele confronto, né, onde Jesus chama os sacerdotes de hipócritas, né, e apontando tudo e onde estava a hipocrisia deles. Então, acho que ali foi, eu acho que um dos pontos muito fortes que os sacerdotes realmente queriam pegar ele de todo jeito, né? Sim, nós vimos que realmente quem incitou o povo para pedir a cabeça de Jesus foram os principais sacerdotes.
Eles que incitaram o povo, né? Porque o povo não ia pedir, eles eram beneficiados. E o que nós podemos aprender a respeito da reação de Jesus na crucificação? Tem algumas coisas muito interessantes ali. Que marcou você? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas o quê? Eu acho que o que sempre me marcou é quando eu ouço, quando eu leio toda essa questão da paixão de Cristo, é exatamente esse caminho dele até a cruz, como que ele não deixou de exercer a compaixão dele até o último momento, né? Como que ele pensou nos seus discípulos, ele pensou naquelas pessoas que estavam condenando ele pensou na sua mãe também, como que ela ficaria. Isso foi até uma questão que a gente estudou no EBD um dia desse, mas enfim. Acho que essa postura de Jesus. É verdade. E Linda marcou postura. aqui, Martinha, foi o tempo que Jesus ficou crucificado aqui, que a Natália falou. Ficou das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Ficou 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 horas ali sofrendo. E uma outra coisa também que ficou forte, que a gente lê, não presta atenção, mas nós prestamos atenção agora, foi que quando ele saiu lá do julgamento de Pilatos, diz a Bíblia que toda a tropa romana rodeou ele para zombar e para agredir. Homens fortes, grandes, né, preparados para a guerra, toda a tropa romana. Foi muita violência contra uma pessoa. Foi isso que marcou a gente. E desarmada, né? Uma pessoa que não portava arma, né? Uma coisa muito interessante para a gente observar a respeito da natureza. O que aconteceu? Quais foram as manifestações da natureza? 3 horas cobertas de trevas. A terra ficou coberta de trevas. Terremoto. Terremoto. Escureceu. Mas o quê? O véu se rasgou. O véu se rasgou. Mas o quê? Túmulos se abriram também, né? Isso, os túmulos se abriram. Irmã Salete, o que é que a irmã ia falar? Os trovões. Os trovões. Teve o eclipse. Eu não entendi. É isso aí. O sol se escureceu. Olha, a gente pode interpretar que toda a natureza se manifestou porque ela reconhecia em Cristo, seu Criador. Reconhecia nele o Filho de Deus. Como disse o centurião, este verdadeiramente era o Filho de Deus. É muito lindo a gente ver tudo isso e que isso aconteceu por amor de nós. E estudando, eu observei o seguinte: naquela parte que Jesus fala lá na cruz, as suas últimas palavras, Elohim, Elohim, lama sabachthani, eu li um autor que disse o seguinte, que Eloí seria Elohim. Elohim, Elohim.
É no plural, né? No plural. Aí a pergunta é: será que foi Jesus quem disse isso? Ou um dos salteadores que estavam com ele na cruz, ali pendurado? Para você pensar. Foge um pouco da característica de Jesus se relacionar com o Pai. Se fosse Jesus, como ele teria dito? Pai. Pai. Abba. Isso. Abba, Pai meu, Pai meu, Pai meu, por que me desamparaste? E Elohim, ele estaria chamando por ele mesmo. Porque seria uma palavra no hebraico plural que quer dizer deuses. O Deus Todo-Poderoso. Mas é para você pensar e pesquisar um pouco mais, tá bom? Sobre esse respeito aí. E aí foi Jesus, ele inspirou. E a Natália observou bem, levou 6 horas a crucificação. Irmãos, talvez um homem comum, como nós, não chegasse vivo ao Gólgota. Porque Jesus apanhou a noite inteira, foi maltratado, foi zombado, escarnecido. Depois, na Via Sacra, também passou sede e ficou 6 horas pendurado no madeiro. Isso diz para mim que verdadeiramente Jesus era divino e que nem a morte teria ou teve poder sobre ele se ele não dissesse tetelestai, está consumado. E se ele não falasse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele nunca teria expirado. Porque nós sabemos que Jesus é a vida. Jesus é a vida. E a morte não tem poder sobre a vida. Pois não, irmã Salete? Irmã Salete, levantou a mão? Então, irmãos, nós vimos que Jesus, ele precisava, sim, pôr um fim ao martírio, ao sofrimento. Agora eu estou ouvindo. É que eu esqueci do microfone. É que minha filha, ela tem uma pastora lá que ensina ela e fala, né? Ensina ela sobre as escrituras. E ela falou, e eu queria tirar essa dúvida com a irmã, que a irmã tem muita coisa que eu aprendi com a irmã, né? E diz que essa esponja de vinagre que eles oferecem para Jesus é uma esponja que eles se usavam para se limpar, que os romanos tinham aquela bacia que eles se limpavam lá e tinha esponja com vinagre que eles se limpavam. E seria essa esponja que eles ofereceram para Jesus. Uhum. Então, eu não posso afirmar porque eu não vi nada a respeito disso. Mas pode ter que ser que sim, porque o povo era mau, muito mau, né? Pois não, pastor Esther. Martinha, André que está falando, meu microfone não estou conseguindo falar.
Um dia desse eu estava ouvindo um arqueólogo falando sobre isso. Como Jesus passou pela porta da cidade, a porta da cidade era justamente onde tinha o banheiro público. E no banheiro público era utilizado a esponja para lavar as pessoas, entendeu? Então foi justamente, né? Eles não têm a certeza absoluta, mas a esponja na porta da cidade era usada em banheiro público. Então provavelmente foi usada uma esponja dessa, sim. Respondeu a irmã Salete. Sim. Bom, né? Quando confirma, né? Então, nós vimos aqui a expiação de Jesus, quando ele inclina a cabeça. Então, ali foi exatamente o momento que Jesus expiou os nossos pecados. Então, eu quero fazer uma pequena reconstrução com vocês do tabernáculo. Porque nós sabemos que o tabernáculo, ele aponta para todo o ministério de Jesus e também para a sua morte e para seu sepultamento e a sua ressurreição. Eu recomendo outra vez que vocês assistam aquele vídeo do tabernáculo do... Ai, fugiu o nome dele. Eu vou lembrar depois. Benny Hinn, isso mesmo. Benny Hinn fala muito bem, detalhadamente, sobre o ministério de Jesus ali no tabernáculo. Mas o que nos interessa agora, a respeito do tabernáculo, é a ação do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma única vez por ano para expiar os seus pecados e o pecado de toda a nação. Primeiro, ele fazia a expiação dos seus próprios pecados, porque era impossível entrar na presença de Deus e sair de lá vivo se não tivesse com os pecados expiados. E depois que ele estava pronto, ele aí fazia a expiação do pecado pelo o povo. E havia 2 bodes para fazer a expiação do povo, que era o bode expiatório e o bode que era o bode que era solto para ir para o deserto. E esses bodes, eles tinham um papel muito importante, porque eles apontam para 2 momentos da crucificação de Jesus e os benefícios dela na nossa vida. Então, nós vamos ver que ali, quando o sumo sacerdote derramava o sangue do bode para a sua própria expiação e depois para a expiação do povo, então nós vimos que ali era o que derramado? Sangue. Isso, o sangue. Porque Deus disse que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então havia o bode expiatório, e esse bode ele representava a remoção do pecado. O pecado era removido da nossa vida. Esse era o papel do bode expiatório. E o outro bode, o sangue dele era derramado sobre o altar. O bode expiatório
o sangue era derramado, e o da remoção, ele era solto no deserto. Então, o sangue do bode expiatório, ele era derramado sobre o altar. E ali era pago o preço. Era uma vida derramada pelo pecado. E vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico 17, 11, nós já estamos terminando. Levítico 17, 11. E Hebreus 9, 22. Abre Levítico 17, 11, o Hebreus 9, 22. O que diz o texto bíblico? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E Hebreus 9, 22? Hebreus 9, 22. Irmãos, ajudem, senão... E quase. Pode ler, irmã, pode ler, irmã. Pode ir. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pecados. Remissão, irmãos, Aqui não... é a mesma coisa que perdão, tá bom? Então... Na minha Bíblia não tem o pecado. Então, o que é a cobertura? Essa cobertura que fala lá em Levítico é o sangue de Jesus Cristo que fala em Hebreus 9, 22. E qual é esse relacionamento com 1 João, capítulo 2, verso 2? Abre a Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 2. O que nós vamos ver ali? Agora nós vamos ver como a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia e ela não se contradiz e está tudo interligado. Tudo, o Antigo e o Novo Testamento, uma coisa só. 1 João, capítulo 2, verso 2. Quem lê? Posso ler? Pode sim. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso. Então, guarda essa passagem na sua mente agora, porque nós vamos relacionar várias outras passagens com esse texto. E eu vou pedir, então, Filipe, para ler novamente. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso. Salmo 32, 1. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, quem cobre o nosso pecado? Quem cobre o nosso pecado? Segundo 1 João?
sangue de Jesus. O sangue de Jesus, isso mesmo. E nós não vamos ler, mas eu vou deixar para vocês lerem depois, porque é grande. Números, capítulo 7. Moisés falou que Deus disse para ele sobre a propiciação nesse capítulo. E João diz que Jesus é João, capítulo 2, verso 2, diz que Jesus é A propiciação. a nossa propiciação. Levítico 23, 27, fala sobre a expiação. Levítico 23, 27. Quem lê? Levítico 23, 27. 23, 27. Mas aos 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligireis vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E João disse que Jesus é o quê? Cordeiro. A nossa propiciação. A nossa propiciação. Que é a nossa expiação, segundo Levítico. Expiação. Ezequiel 44, 27. Ezequiel 44, 27. Quem quer ler? No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Em 1 João, capítulo 2, diz que Jesus é a nossa oferta pelo pecado. E para fechar com chave de ouro, então nós vemos que Jesus, ele é, irmãos, precisamos prestar atenção, ajudar nossa mente a trabalhar segundo os textos bíblicos, para nós vermos a beleza e a grandeza da palavra de Deus. Nós vimos que, desde o Antigo Testamento, Jesus, com o seu sangue, ele cobre os nossos pecados. Ele também é a promessa da propiciação pelos nossos pecados. Ele também foi a expiação para o pecado e a oferta. Então, aí nós entendemos todos aqueles sacrifícios realizados lá no tabernáculo, porque eles apontavam para Jesus. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos abrir Hebreus capítulo 10, verso 4. O que é necessário para tirar o pecado do homem? O que é necessário para tirar o meu e o seu pecado? Hebreus capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Isso. Então, aí está dizendo que é impossível que o sangue de bodes e de touros
tire o pecado. E vamos continuar lendo o verso 8 e o verso de 8 a 10. Tendo dito acima, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Assim, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. Amém. Então, aí com esta oferta de Jesus, na cruz do Calvário, ele remiu os nossos pecados e ele removeu os nossos pecados. E ele alcançou para nós o perdão para os nossos pecados. Mostrando e como que esta oferta foi aceita por Deus, essa oferta satisfez a justiça de Deus, legitimando o reino de Deus também na minha vida, na sua vida. E assim como disse esse último texto, cessou todos os sacrifícios. Ninguém mais precisa pagar penitência alguma, porque de uma vez por todas, Jesus morreu por todos nós, o justo no lugar dos ímpios, dos injustos. Ou seja, né, Martinha, é uma aliança eternamente eficaz, né? E eficaz, isso mesmo. Por Para toda todo a aquele que eternidade. crê, né, Martinha? Para todo aquele que crê. O sacrifício foi para toda a humanidade, mas só para aquele que crê realmente, a pessoa vai, vamos dizer assim, tomar posse dessa Ela é magnífica atitude, né? efetivada, né? Ela é efetivada na minha vida, quando eu creio. Então tá bom, eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. Espero que tenha edificado sua vida, como edificou a minha. E nós vamos encerrar esse tempo, esse momento. E eu quero pedir à irmã Valéria para nos elevar a Deus, encerrando esse momento. Pois não, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, porque o Senhor já nos libertou, mas muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós, por falta de consciência e até mesmo de consideração, muitas vezes nós pecamos, Pai. Nos livra desse mal. Pai amado, nós queremos te honrar, te glorificar, porque na sua grandeza, o Senhor, com todo o seu amor, nos salvou e está disponível para nós edificarmos na nossa vida essa salvação maravilhosa. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Que o Senhor Deus. continue Obrigada, sempre Deus. sendo e ativando isso nas nossas vidas. Nós queremos Amém. também, Senhor, agradecer por essa aula maravilhosa, edificação das nossas vidas, pela vida da Martinha, por todos os irmãos presentes, os que não puderam estar Obrigada, presentes, Deus. esteja com todos nós neste finalzinho de noite, recarregue as nossas baterias para que tenhamos uma quarta-feira abençoada na tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, em mais este dia. Senhor, nós também queremos colocar aqui, eu do meu coração, eu entendo totalmente, assim, conscientemente eu entendo a sua salvação, esse ato maravilhoso, mas estudar
cada detalhe do que o Senhor preparou, de que o sacrifício de Cristo ele é tão profundo, ó Deus, é tão profundo que eu fico até constrangida, Senhor. Pai amado, nos abre realmente a nossa visão para que possamos caminhar contigo sem constrangimento, sem que a gente caia, Senhor, sem que a gente erre, mas que o Senhor esteja sempre à frente, que o Senhor esteja sempre nos conduzindo em todas as coisas, Deus. Amém. Pai amado, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, pedir que o Senhor esteja conosco. E em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. 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 Na próxima semana, vamos trabalhar essa página da ressurreição, tá? Os relatos da ressurreição. Estudem bem ela, estudem olhando Marcos, Mateus, Lucas e João, e se você puder fazer também uma pesquisa, tiver tempo para fazer uma pesquisa, para enriquecer nossos momentos aqui, nosso momento aqui será muito bom, tá bom? Que Deus abençoe, dê uma boa noite e uma excelente semana para todos. Amém. Uma boa semana. Ótima aula. Boa Amém, noite, boa amém. semana. Obrigada, Martinha. Boa noite. Prazer estar com vocês. Boa noite, Marlene. Boa noite.